Olá, seja muito bem-vindo à TV Serra Azul. É um prazer vê-los mais uma vez. Nós estamos de volta com o nosso Grandes Ideias, o nosso encontro de toda semana que visa buscar aí as grandes ideias dos mais diferentes setores e segmentos da nossa sociedade e de alguma forma, compartilhar com você, meu amigo telespectador. O programa aborda temas diferentes, um tema diferente toda semana. A minha convidada de hoje é uma coach de atuação e é mentoring. Olha, são termos assim que eu confesso, demorei um pouquinho para entender do que se tratava, mas trouxe aqui a Jailma Moraes para falar a respeito dessa atuação. Muito obrigado por ter deixado seus afazeres e vindo ter conosco aqui esse papo para que nós possamos saber quais são as suas grandes ideias. Como eu faço em todo o início de cada encontro com os meus convidados, eu pergunto, né? Quem é a Jailma Moraes? Bom, eu sou coach, sou mentor da comunidade coach do Brasil. Tenho o prazer de estar aqui para trazer esse tema maravilhoso. Que a gente, quando tem prazer de fazer algo, a gente quer propagar, né? Sou mãe, eu sou mulher em tempo integral e ainda desenvolvo as atividades como empresária. Eu conheci a Jailma num tempo que ela era designer de uma empresa que é, inclusive, amigos nossos aqui, né, da TV Serra Azul, e eu fiquei meio preocupado, que daí nós marcamos um encontro para conversar a respeito desse assunto, lá na Pousada do Bosque, e lá esteve a Jailma, e nós conversamos acerca do que seria coaching. Então, eu confesso mais uma vez que eu demorei um pouquinho para entender do que se trata. Fala para mim, vamos tentar passar em rápidas palavras, nós vamos chegar lá e o meu amigo telespectador com certeza vai entender, sacar o que nós estamos falando, né? Dá o conceito para mim de coach, porque você me falou que são algumas definições, né? Coaching, coach e vai por aí, né? O que é? Vamos começar pelo coach. O que é ser um coaching? Bom, a gente começou procurando o que era o coaching, que é o processo, né? O coaching, ele é um processo maravilhoso que justamente me fez até trocar de profissão. No sentido, imagina um técnico ou um treinador de futebol. Então, ele vai ali conduzir, ele vai mostrar estratégias juntamente com os jogadores, só que ele não joga. Ele vai conduzir essa parte aí para tirar o melhor de si da pessoa. Ele vai fazer com que a pessoa desenvolva dentro de campo. Então, imagina isso, trazendo isso para a vida profissional, trazendo isso para outras áreas da vida dele. Então, esse é o processo. Isso é uma escola? É um curso? Enfim, como é que você definiria isso? Aí assim, existem técnicas, existem ferramentas que são usadas nesse processo e são aprendidas durante um curso que a gente faz pela comunidade coach do Brasil. Inclusive tem até polo presencial em São João da Boa Vista, que é um prazer. A gente traz professores de fora, de Campinas, e ele passa todo esse processo vivencial. Como ele é psicólogo, toda essa parte da vivência, de trabalhar o ser, ele faz todo esse trabalho. E aí a gente se desenvolve. No que a gente se desenvolve, a gente escolhe se a gente quer atuar como coach mesmo, ou se a gente vai querer assim, aplicar os conceitos na nossa vida, na empresa que a gente trabalha. Tá? Esse é o processo. É muito extenso falar. E agora, o coach mudo, né? É o profissional. Ele que vai receber essas ferramentas, vai entender todo o processo para que ele consiga trabalhar com o coach, que é o cliente. Então, a gente, ao invés de chamar cliente, né, ou paciente, que não é o termo mais correto, é coach. Então, ele é o conduzido. Eu achei que, né, andei dando uma pesquisada e achei o seguinte conceito aqui. Coaching
é a palavra em inglês que indica uma atividade de formação pessoal em que um instrutor, que é o coach, né, senhor, ajuda o seu cliente, que é o coach, a evoluir em alguma área da sua vida. Isso. Então, eu perguntaria o seguinte, você primeiro tem que ser um coach, um formador, não é isso? Na realidade, primeiro tem que passar pelo processo mesmo, viver aquele processo, entender como é que funciona, para depois ter a ousadia de começar a trabalhar com isso. Então, o primeiro passo é ser realmente um coach durante o processo que está fazendo durante o aprendizado nas aulas. Após isso, ele vai ser acompanhado pela comunidade justamente para desenvolver, ser esse profissional e qualificado para que leve o seu coach a sair do ponto A que a gente fala, que é a situação atual que ele está, e até o ponto B, que o ponto B a gente fala que é os sonhos realizados. Então, o ideal é o sonho, o objetivo, a meta. Tá, e você fala em ousadia, você ousou. Da onde que surgiu a ideia? Como é que você entrou a trabalhar nesse conceito? A gente que gosta de trabalhar com pessoas, se relacionar com as pessoas, então eu sempre tive esse desejo de trabalhar com algo que eu pudesse contribuir sem competitividade, para despertar o que era melhor em mim e que eu pudesse despertar o que era melhor na pessoa. E pesquisando, aí a gente veio e conseguiu trazer o professor para São João e aprender esse conceito e, de repente, aí começar uma carreira nova. E despertando o que é o melhor dentro de mim, que eu posso também despertar isso nas pessoas. Então, foi nesse início aí, eu estava numa certa fase da minha profissão que eu estava bem, eu consegui fazer casas, design, bastante coisa, mas ainda não estava feliz, ainda não era aquilo que eu queria. E quando eu conheci esse processo, ele me alavancou de uma forma por dentro, e aí, passo a passo, eu fui começando a colocar isso em prática em todas as áreas da minha vida. O instrutor, ele necessariamente tem que ser um psicólogo, alguma coisa assim ou não? Não, ao contrário. Até o psicólogo que dá aula pra gente, ele fala que nos processos terapêuticos dele, demoram anos para ser realizado. É um trabalho bem mais profundo. Agora, o coach não, ele trabalha com um objetivo, foca nesse objetivo e aí o que acontece? Aí o cliente desenvolve o processo e realiza, no máximo em 12 sessões. O Jailma, o que é que se aprende quando, por exemplo, eu quero me tornar um coach, por exemplo? Eu vou procurá-la, né? E o que é que eu vou aprender? Como é que é administrado se é esse termo que eu possa usar, né? Como é que é administrado esse ensinamento? Como é que eu vou me tornar um coach? O que é que eu aprendo? Enfim, por qual processo eu passaria, ou o meu amigo que queira se transformar num coach? Bom, a nossa escola, ela tem um diferencial que todo o estudo feito, ele é totalmente científico. E por isso, existem matérias, como psicologia, tem outras mais, mas a matéria de psicologia o professor passa para a gente, aprofunda ali, para que a gente consiga trabalhar com o comportamento humano, para que a gente consiga de uma forma geral, mas a gente não vai entrar num aspecto de um tratamento, porque o coach não é tratamento, o coach não é terapia, o coach não é aconselhamento, ele ele vai trabalhar com aspectos do ser humano, do que ele quer realizar ali, que ele está consciente do que ele quer realmente, está comprometido em realizar. Ele não vai ter aquele aspecto mais profundo. Se a gente detectar durante o processo de coaching que uma grande barreira para a realização do sonho de alguém seja realmente algo interior, algo que está atrapalhando ela, que é de processo psicológico, a gente indica parar o processo e começar um tratamento psicológico, e aí quando ela retomar, ela vem com todo o gás. Então existe a possibilidade de aliar esse treinamento de liderança, vamos dizer assim, com um tratamento psicológico para que possa se aprimorar mais
Sim. Ou seja, definir exatamente o que a pessoa quer, não é isso? Ainda nessa pesquisa que eu fiz, tem aqui, um tipo de coaching bastante procurado é o coaching de liderança. Você é uma coach de liderança ou não? Eu trabalho, assim, aí o coach vem, né, todos os nossos coaches formados, eles escolhem o nicho que eles querem atuar. Porque é legal que a pessoa, ela tem a formação geral de coach, depois ela vai aliar a profissão dela ou ela vai se especializar conforme ela escolher. Então, vamos supor, eu tenho coach de emagrecimento, eu tenho coach de autoconhecimento, de vivência interior mesmo, da vida. Eu tenho coach de relacionamentos. Então, já são pessoas que trabalham com essas áreas e aliaram o coach. Então, ela conhece muito bem a área. Então, no meu caso, eu escolhi trabalhar com empresas, com equipes, com empresários, né? Por quê? Porque a gente vê a necessidade muito grande do relacionamento ali dentro, né? E o coach, ele ajuda nesse relacionamento, ele ajuda a empresa a alavancar, alcançar suas metas. E nesse caso, o meu cliente é a empresa. Você é empresarial, então. Então, é mais ou menos fazer uma analogia só, tá? Como aquela questão de segurança no trabalho. Ou seja, antigamente não se investia nisso, né? E também não se investia num profissional da sua área, que seria um coach. E hoje, esse profissional já é mais valorizado até por uma questão de ajudar a empresa de uma forma geral, no seu caso em específico. Exatamente. Uma empresa que contrata o processo de coaching para aliar aquilo que ela quer, o que a gente vai fazer? A gente vai... o meu trabalho, o programa desenvolvido, seria o quê? Aliar a missão, os valores, a cultura organizacional a o que o funcionário pode fazer pela empresa. Então, despertar o melhor dele para o alcance do objetivo da empresa, sendo que esteja alinhado sem conflitos. Aliás, resolve até conflitos, devido ao processo que é feito com funcionários, com lideranças, ou mesmo só com o empresário de repente. Porque aí clareia o mundo dele ali para ele conseguir resolver as questões internas. Seria uma pontinha do RH de cada empresa, mais ou menos isso, não? Até usar alguma ferramenta do RH, só que, lógico, cada profissional vai trabalhar de uma forma conforme o conhecimento deles, né? Mas assim, o coach, ele não chega a aprofundar em nada, ele vem a despertar as competências, as habilidades, as atitudes do funcionário diante da empresa. Legal, Joelma. A gente continua falando sobre isso depois do nosso primeiro intervalo de apoio cultural. Para você que está chegando agora, esta aqui é a TV Serra Azul e esse é o nosso Grandes Ideias que volta já já. Não saia daí. Já estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana, hoje falando sobre coaching, um tema bastante interessante, não é? Que é um tema da moda, um tema recorrente, que vale a pena ser discutido aqui com você, meu amigo telespectador. A minha convidada é uma coach de atuação e é mentor, a Jailma Moraes. A Jailma, ela é mãe da Ana Carolina, esposa do Daniel, né? Que muito gentilmente deixaram-na vir até a TV Serra Azul para falar sobre as suas habilidades profissionais. Eu perguntaria para você uma coisa, você me disse ainda há pouco que é uma mentor, né? Mentoring e coaching são duas atividades que são relacionadas, né? Como é que você pode trabalhar esse assunto para a gente aqui? Bom, conforme o trabalho de coach que a pessoa vai desenvolvendo ali e depois o estudo, né, que ela vai se aprimorando, a nossa escola tem 3 níveis. Então, ela começa com o coach básico, depois ela vai colocando mais ferramentas. No segundo nível tem PNL, Programação Neurolinguística, tem Neurociência, tem um pouco de cada ciência, ampliando mais esse horizonte. E no terceiro nível tem o Mentoring, que ele vai aprender oratória, como se expressar bem em público, para dar palestra. Ele vai usar toda a experiência que ele está tendo no processo de coaching para ajudar na formação de novos coaches. Então,
O mentor, ele é nada mais do que um padrinho. Um colega que conhece um pouquinho mais e pode ajudar nesse processo. Seria alguma coisa relacionada com o tema tutoria ou apadrinhamento, é isso? Mais ou menos isso. Então ele vai, o que acontece quando tem esse termo é do seguinte, porque eu não vou considerar ele como meu concorrente. Aliás, eu vou trazê-lo para mim, para eu conseguir ajudá-lo para ele decolar na carreira dele. Se eu tenho esse pensamento, então eu vou me dedicar ao meu máximo para que ele entenda realmente o que é o processo e consiga se desenvolver. E sem medo nenhum de ter mais um concorrente na sua área de atuação, na sua área de atividade. Ou seja, vocês, é um trabalho conjunto mesmo, que visa alavancar todo mundo de uma só vez, é isso? Porque juntos tem aquela interação, aquela troca de informações é muito mais rico do que a pessoa tentar desbravar o mundo sozinho. E outra, assim, com a comunidade fazendo um trabalho, por exemplo, fazendo aqui, esse trabalho que a gente está fazendo agora, conversando sobre isso. Eu estou ajudando, inclusive, quem não é formado da minha escola. Por quê? O que acontece? Quando eu esclareço o que é o processo de coaching, o pessoal vai ficar sabendo e, de repente, ele encontra um número aqui ou ali, e liga e conversa com o profissional e bate papo ali. E nós temos um polo presencial, que seria a escola, que, onde é, Jaime? Ela fica na rua João Pessoa, número 120, na Sou Vivaz. Depois vai ser até apresentado bem melhor o que é o espaço, né? Inclusive a dona da Sou Vivaz é formada coach com a gente. E esse espaço assim abraçou, porque foi a ideia de trazer esse curso e com o propósito deles, né? E exatamente deu casamento ali. E a gente já está aí na 3ª turma e nós vamos formar também a turma nível 2 aqui, inclusive aberta para todos os coaches formados de qualquer escola, justamente para trazer essa formação, dando essa oportunidade de ser abraçado também pela nossa comunidade. Independente de ser uma escola, ser um polo de formação profissional, a Jailma, vamos falar pessoalmente agora, você dá palestras também, participa de encontros em empresas, como é que está a sua atuação no momento? Sim, eu já venho dando palestra de vários assuntos, agora eu estou focando mais no coaching, mas eu já viajei o Brasil todo, levando vários conceitos e agora inclusive fazendo parte do pessoal que forma os coaches nos nossos cursos. A gente fez agora recentemente uma turma em Teodoro Sampaio, então assim, vai para Belo Horizonte, vai para Brasília. E esse pessoal vem para a cidade também, vem para São João ou não? Não, a gente vai até eles, né? E se há ali o interesse, forma o polo presencial, que aí vai ter curso constante naquela cidade, né? Então a gente tem polo em Campinas, presencial, e fica ali sempre tendo curso durante o ano todo, e aqui em São João também. E esporadicamente nós vamos aos finais de semana, só que no sentido assim, mais incentivo, mais intensivo, aliás, né? Que são só 3 dias de formação. E aqui no polo presencial, não, são 12 dias, então é algo bem mais suave, né? Mais light. E assim, dá para viver bem melhor o processo, mastigar melhor o conteúdo e digerir melhor o conteúdo. Você falou no começo do nosso encontro que vocês estão ligados à comunidade coaching do Brasil, é isso? Isso. Traduz para mim, o que é comunidade coaching do Brasil? É um órgão superior ao seu polo? Enfim, vamos tentar. A comunidade, ela foi criada a partir assim, a gente começou a fazer os cursos e sentiu essa necessidade de abraçar o coach, de realmente ajudar ele, tanto no marketing pessoal, olha, como é que você vai se divulgar, como é que você vai crescer na tua carreira, assim como nessa parte da mentoria mesmo. Olha, acabei de atender e aí eu travei, o que eu faço? Então ele liga no nosso SOS e a gente consegue ajudá-lo ali para que ele consiga desenvolver bem a carreira dele. E a comunidade dá descontos para outros cursos que o coach, nosso aluno, queira participar, que a gente promove, igual, por exemplo, oratória, não é? Por quê? De repente a pessoa, eu não quero fazer o processo de coaching, mas eu quero fazer oratória para me expressar melhor. Ele tem desconto. Então, assim, é mais para abraçar mesmo, para fazer o processo de mentoria. Não é uma hierarquia, sim uma comunidade mesmo. Uma comunidade, a troca de informações. Bom, para você que está chegando agora aqui na nossa TV Serra Azul, pelo canal 23, via distribuidora de sinais BVCI,
Esse é o Grandes Ideias, falando hoje sobre coaching. Estou falando com a Jailma Moraes, que é uma coach de atuação. Bem, se você chegou agora, é o seguinte, vou pedir para ela fazer de novo aquela definiçãozinha que nós fizemos no começo, né? Para caso alguém esteja com alguma dúvida. São 3 termos diferentes, né? Coaching, né, que é uma palavra em inglês que indica atividade. Depois tem o coach e o coachee. Então vai. Coaching, o que é? O coaching é o processo, né, do coach mesmo, de conseguir tirar o melhor do ser humano, de conseguir fazer com que ele alcance seus objetivos. E aí usa ferramentas, e usa perguntas, usa bastante coisa para que ele consiga fazer isso. E o coach? O coach é o profissional que aplica o processo, e o coachee é o cliente. É o cliente, legal. E dentro dessa área de atuação tem diversos segmentos, né, vários ramos de atividades, né? Na pesquisa que nós encomendamos para a produção do nosso programa aqui, tem que esse conceito surgiu em 1830, mas que não é efetivamente, eu diria, adotado pelo aqui contemporaneamente, né, não é adotado. Você falou que vocês foram buscar esse conceito a partir da década de 70, é isso? Isso. Como é que é essa história? Houve um estudo realmente, doutorado, defendendo de onde veio o conceito. Mas pensar dessa forma é o seguinte, porque existe a matéria de filosofia, então se você for ver, todo o conceito da filosofia, desde os primórdios, é parte do processo do coach. O termo, que daí tem pessoas que falam que é do inglês, tem pessoas que falam que é do francês, que é a questão do coach, a palavra de onde que ela veio, como se fosse um condutor de carruagens, né? Mas quem reuniu esse conceito mesmo, foi a partir da década de 70 que começou a usar esse nome, foi o Timothy Galloway. Ele era tenista. Ele era treinador de tênis. Só que o que ele usava no processo dele? O meu adversário não é o outro. Eu não tenho que ser melhor do que ele. Eu tenho que vencer as barreiras. Meu adversário sou eu próprio, eu mesmo. Exatamente. Era isso que ele defendia. E aí ele fez um livro, né, que contava toda essa parte, começou a usar o conceito. E ele tem escola, inclusive. E aí, lógico, os empresários ficaram maravilhados com o conceito novo, justamente porque reunia conceitos da filosofia oriental, que não vai trabalhar o ser humano como... Vamos fazer uma analogia aqui. Hoje a gente se especializa no Ocidente, né? Médico do órgão coração. Lá o oriental não, ele vê o ser. Então ele vai falar assim, tá, o coração está com problema, mas de onde veio isso? Então, o coach, ele realmente vai trabalhar dessa forma, tá? Por que eu não consigo alcançar o meu objetivo? Quem são as minhas barreiras? Quais são as minhas forças? Então, ele vai trabalhar nesse sentido. A orientação no sentido de que se amplia a forma de pensar, Sim. Mais ou menos isso? E aí a pessoa, quando ela toma consciência daquilo que ela precisa realmente fazer para tirar o sonho do papel, aí o coach terminou seu trabalho. Já falamos em coach de liderança, coaching pessoal, o que é isso? O coach pessoal tem aspectos da vida que a pessoa ela não consegue, né? Eu já atendi pessoas que ela não conseguia, por exemplo, organizar os seus horários, organizar a sua vida e sentia que o tempo estava sufocando, que 24 horas não era o suficiente. Então, quando é o life coach ou coach de vida, coach pessoal, ele é muito para a organização da vida dela num todo, para que ela consiga realizar coisas simples. Ela nem tem tempo para isso. Então, é nesse sentido. Quer dizer que necessariamente não há necessidade de eu ter uma atividade profissional a qual eu preciso me dedicar mais. Se eu tiver com algum problema pessoal, até eu procuro... Quer realizar alguma coisa? Procuro pela ajuda, vamos dizer assim, que seria mais ou menos aquela busca que nós faríamos com uma terapia. Então vamos lá no coaching, é por aí? Aí no caso, vamos supor, a pessoa quer fazer essa organização de tempo. Ah, não, eu não tenho tempo para ir na academia, não tenho tempo para fazer o emagrecimento, eu não tenho tempo para isso. Ela começa a organizar a vida dela. Daí ela tem a qualidade de vida. Então, o coach pessoal ele vai trabalhar muito na parte da qualidade de vida. Diferente do coach profissional. Do profissional, que aí é qualidade dentro da organização, mas isso não quer dizer que ele não possa também ter um processo paralelo pessoal. Que aí
agrega muito, que ele resolve o dele para que ele consiga estar 100% como profissional também. Exercendo vários papéis, né? A gente tem o papel social, a gente tem o papel profissional, então é bom trabalhar todos os aspectos. Legal. A gente vai continuar falando a respeito. Vamos fazer mais um intervalozinho, viu? A produção já me falou, chega, parou. Né? Vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco nós voltamos com mais coach, com mais Jailma Moraes, conversando com você, amigo do nosso Grandes Ideias. Não saia daí. Já estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana, hoje conversando com a Jailma Moraes, falando sobre coach e as suas diferentes formas de atuação. Falamos sobre os conceitos, não é? Coaching de liderança, o coaching pessoal, o profissional, e agora eu queria que você falasse, Jailma, por gentileza, acerca do coaching empresarial, que o profissional é uma coisa, o empresarial é outra. Isso. A bola é sua. A questão é a seguinte, só para deixar claro que quando um profissional ele nos procura, a gente vai resolver aspectos da vida profissional dele. Dentro de uma empresa, evidentemente. Pode ser até pessoal, ele está ali em particular. Então a gente resolve essa parte da parte profissional, mas da vida dele. Quando a gente vai trabalhar com empresa, é diferente. Quem é o nosso cliente é a empresa. Então eu tenho que adequar toda a parte humana ali, né, todos os colaboradores, desde as autarquias até o chão de fábrica, por exemplo, para que atinjam o objetivo da empresa e caminhem junto com ela e que abracem a ideia, vistam a camisa. Então, eu tenho que pensar que todas as ferramentas, todo o conteúdo que eu venho trazer durante as sessões sejam para resolver algo da empresa e não vou me ater a algo pessoal, particular. Então, é para resolver esse conteúdo. Quando o empresário me procura, aí eu vou trabalhar o empresário. Então, só para desmistificar aí as áreas de atuação. Empresarial e profissional, né? Isso. Depois nós temos também o coaching financeiro. Isso. Então, o coach financeiro, ele vai entrar muito na questão do life coach. Por quê? Porque o coach, ele não precisa conhecer profundamente o assunto do coach. Então, ele não precisa ser formado na área financeira para ele conseguir despertar uma organização das finanças do seu coach. Então, ele não vai ser como um consultor. Quando a pessoa quer uma consultoria financeira, ela tem que procurar o Sebrae, consultores particulares. É diferente. O processo não vai ter orientação de como ele conduzir a vida dele. Aliás, ele vai despertar dentro do coach como ele vai fazer isso. Então, assim, é diferente nesse aspecto. Então, o coach financeiro vai entrar mais para o life coach, para a organização da rotina de vida dele. E se ele for fazer se a empresa for procurar um coach financeiro, da mesma forma, ele vai aproveitar as habilidades e as competências de quem está dentro da organização. Legal. Nós eu acho que já conseguimos desmistificar um pouquinho, né, esse tema. Eu vou confessar a vocês que na conversa que tivemos para planejar uma conversa que tivemos para planejar a conversa aqui, né? Eu cheguei a perguntar, escuta, isso é uma pirâmide? O que você me respondeu? Você lembra, não? Aí, né, no caso, não, porque o coach, ele é um processo assim simples, é um processo que envolve ciência mesmo, então toda ferramenta nossa que é aplicada ali é cientificamente, né, comprovada. A pessoa, ela se surpreende com os resultados, ela começa a se enxergar como se fosse um espelho ali na frente dela. E aí ela vai ver quais as correções e quais as coisas que ela consegue usar a favor dela para a realização dos seus sonhos e dos seus objetivos. Então, o coach, a partir do momento que ele está formado, ele fala, não, eu vou sozinho, vou seguir sozinho, tranquilo. Com o apoio da comunidade é bem mais fácil, o caminho das pedras já foi trilhado, né? Então fica mais fácil. Fica mais fácil. Tem muitas pessoas, vamos falar em termos de São João, né? Vocês estão sendo procurados por bastante gente, como é que tá a vida nesse ponto? Então, aqui a gente ainda está fazendo esse trabalho do conhecimento do que é. Nesse momento, nesse período, é justamente explicar
O que nós fazemos? Existe, sim, a nossa formação ali, vários gerentes de banco, vários psicólogos, até doutores em psicologia já foram formados pela nossa escola. Então, assim, eu tive oportunidade de passar mentoria para gente de alto escalão. Isso é fantástico, de tão simples que é o processo e que qualquer pessoa consegue entendê-lo e praticá-lo. Então, assim, não existe eu preciso ser formado, eu preciso ser qualificado em tal hora. Não, o coach, ele é simples, a pessoa consegue. Então, a partir desse momento que a pessoa sabe que ela só precisa ser maior de idade e gostar de pessoas. Então, a partir desse momento, ela já pode procurar o processo para se tornar o coach. No caso, eu não consigo tirar meu objetivo, meu sonho do papel, ela começa a procurar a gente para fazer esse trabalho. A gente tem feito bastante trabalho em grupo também, né, pela comunidade ali. Eu fiz roda de coach, eu faço bastante, em associações comerciais, empresariais, em grupos de jovens, grupo de alguma faixa etária, alguma instituição. A gente sempre está fazendo isso, para justamente divulgar nosso trabalho. Tá, e a aceitação, como é que você tem visto? Você recentemente esteve na ACE, aqui em São João da Boa Vista, que eu soube, né? Como é que é a aceitação desse trabalho? Já você tem verificado que está legal, as pessoas têm aceitado? Por a pessoa precisar realmente conhecer esse processo, quando ela participa dessas rodas, elas constatam que realmente a pessoa conduzir a vida dela, a empresa dela sem o coach, ela consegue. Mas com o processo, encurta muito o caminho. E facilita muito. Ela começa a visualizar a realização daquilo que ela quer, do plano de vida dela, do plano empresarial dela, muito mais fácil. Então, a gente fala que coach encurta caminho. Quando ela toma consciência disso, aí ela diz sim para o processo. Porque ela entende a importância do que esse processo pode fazer por ela, pela empresa dela, enfim, por todas as áreas da vida. É um processo então, que pode ser usado tanto no âmbito pessoal, como no âmbito profissional, como no âmbito familiar, como no âmbito empresarial. Sim. Por exemplo, a coach de relacionamentos, ela pode atender um casal. De repente, o casal se ama e tal, mas ele tem algum aspecto da vida ali que os dois não caminham para os dois lados, para o mesmo lado. Então, o que vai acontecer? Nesse processo, ela vai trazer o consenso ali. E pode ajudar o casal. Pode ser em grupo? Também. Só que, como eu falei, o objetivo sempre é a organização. Pode ser organização não governamental, sem fins lucrativos também. Enfim, para trazer justamente o objetivo que a organização tem. Né, para que ela possa alcançar os resultados esperados. E isso, mais uma vez, é bom que esteja claro que não se trata de um tratamento terapêutico, né? Que as pessoas também tendem, às vezes, até a confundir. Eu acho que nós conseguimos, de alguma forma, esclarecer um pouquinho mais acerca do que é a ação, né, do coaching. Já falamos que aqui em São João estamos na João Pessoa, número 120. Isso. Por que Sou Vivaz? Então, essa empresa, Sou Vivaz, ela trabalha com parte de produtos terapêuticos, do bem-estar e com cursos nesse sentido. E o coaching, ele é justamente para o bem-estar. Deu ali, é a nossa casa, né? Aqui em São João é a nossa casa. Então, casou. Foi um casamento que deu certo. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, nós aqui no nosso Grandes Ideias, temos o conceito, o nosso mote é exatamente levar ideias diferentes, novas ideias, grandes ideias ao amigo telespectador. Então a gente vai abrir uma temporadazinha aqui com alguns programas a partir desse primeiro com a Jailma, para tentar explicar um pouco mais a respeito desse tema, né? E tratar com profissionais coaching, né? Efetivos de cada área. É isso? Jailma, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu queria que você deixasse mais uma vez os contatos aí para as pessoas que eventualmente queiram procurar pela Jailma Moraes. Bom, a gente tem o e-mail, que é atendimento.coach, o coach escreve COACH, .moraes, com E,
@gmail.com. Eu tenho o telefone fixo 19 30 56 28 23, que me encontra ali com facilidade. E eu também faço o WhatsApp, porque facilita muito a vida, né? É o 19 98870 6444. E aí a gente está ali com a disponibilidade total para esclarecer dúvidas que eventualmente tenha ficado aí. As pessoas têm curiosidade mesmo de saber como é que funciona tudo isso e para ajudar a esclarecer melhor. Eu vou pedir para a nossa produção colocar esses contatos todos na tela para que as pessoas possam, né, ali memorizar e entrar em contato com você, e eu espero poder chamá-la, convidá-la num próximo programa, e eu gostaria de ouvir de você. Puxa vida, em função do Grandes Ideias tivemos uma procura que foi bacana e que nós achamos que foi interessante ter participado. Eu, particularmente, achei muito interessante essa conversa com você para desmistificar um pouquinho essa ideia acerca do que é um coaching, um coachee ou um coach, né? Então, legal. Fica já, então, convidada para um próximo programa, e você, meu amigo telespectador, avisado de que nos próximos programas aí vamos abrir uma pequena temporada para falar com os profissionais que passaram pelo treinamento e seguiram aí a sua vida, né? Ou pessoal, ou profissional, ou empresarial, enfim, usando esse conceito. Jailma, muito obrigado. Foi um prazer, outro casamento que deu certo. Legal. O nosso Grandes Ideias volta então na próxima semana. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.